Olá, boa noite a todos. Como eu disse ontem no nosso grupo, hoje eu estarei falando sobre o ISS, né, o ISS-QN também, porque faz-se necessário quando de um planejamento tributário para uma empresa, né, para um cliente de um escritório de contabilidade, saber o que é o imposto sobre serviço, né? Como funciona esse imposto, qual a legislação que o rege, né? Entender essa sistemática para fins de cálculo, né? Para o planejamento. Lembrando novamente que o ISS, no caso do Simples Nacional, ele já está embutido dentro do DAS, né? Todos vocês já sabem dessa situação. Porém, do lucro presumido e do lucro real não, né? O ISS ele é recolhido à parte, né? Então, por isso a importância de se saber a legislação do ISS ou ISS-QN, né? Como queiram. Em relação ao ISS, da mesma forma que eu falei do ICMS, tem que se observar a legislação. ICMS nós temos os estados da federação e o Distrito Federal. O ISS, nós temos mais de 5 mil municípios, né? Então, cada município tem a sua legislação. Então, veja a complexidade que é em relação ao ISS, tá? Apesar de ter já melhorado muitas situações em relação a este imposto, em termos de legislação, unificação de legislação, ainda há muito o que melhorar, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui hoje a respeito de como que é o ISS, dando uma ênfase aqui no município de Mineiros, já que nós estamos inseridos, né, no nosso município, tá bom? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ou ISS-QN, tá? Da mesma forma que o ICMS, ele tem uma lei federal que o rege, tá? É a Lei Complementar número 116 de 2003, tá? Essa Lei Complementar número 116 ela foi alterada pela Lei 157 de 2016, foi recente, tá? Essa alteração se deu em 2016, mas começou a vigorar a partir de 2018. E em relação ao município de Mineiros, nosso Código Tributário é a Lei número 006 de 2001, alterado, né, pela Lei Complementar 35 de 2009, 38 de 2010 e recente 55 de 2017. E eu trouxe para vocês aqui também o Decreto Municipal número 397 de 2018. Vou falar na frente para vocês o que trata esse decreto, tá? Então, a Lei Complementar número 116 é uma lei federal, né, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza de competência dos municípios do Distrito Federal. Então, quem compete, né, a cobrança do ISS são os municípios e também o DF, né? E o que essa lei estabelece? Ela estabelece em regras gerais a tributação do ISS, como deve ser observada pelos municípios. Então, ela é uma lei que norteia os municípios, tá? Na cobrança do ISS, né? E essa lei, ela buscou o quê? Ela buscou acabar com a chamada guerra fiscal existente entre os municípios em relação à questão da cobrança, né? Quando terminou a palavra local lá no artigo 3º dessa lei, que trata de onde é devido o ISS, tá? Mas primeiramente vamos para o fato gerador, né? O fato gerador do ISS de competência municipal é a efetiva prestação de serviço constante da lista anexa. Que lista é essa, Denis? Lá na Lei Complementar número 116 de 2003, vocês têm no final dela uma lista de todos os serviços passíveis de cobrança. Serviço de contabilidade, serviço de limpeza, serviços de cobrança, de higiene pessoal. São vários serviços, tá? Que você tem nessa relação. Peguem depois lá a lei 116 de 2003, eu vou colocar ela no SEI para vocês, a lei, tá? Só para vocês terem a ideia lá das listas de serviço anexa nessa lei, tá? Ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador, tá? Então todos esses serviços eles são passíveis de cobrança. O que é atividade preponderante? Eu posso ter, por exemplo, uma empresa que trabalha com comércio e serviço ao mesmo tempo, e a atividade principal dela seja o comércio, 90% do seu faturamento seja o comércio, mas aqueles 10% sujeito a serviço também é incidência do
do ISS, tá? Também pode ser cobrado o ISS. Então, onde é devido esse imposto, né? Então, o artigo 3º dessa lei 116 diz o seguinte, que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local onde o serviço estiver sendo prestado. Em regra geral, o ISS ele é devido onde a empresa está executando ali o serviço, né? Então vamos colocar um escritório de contabilidade, ele está estabelecido em Mineiros. Por mais que ele preste um serviço para uma empresa lá no município de Jataí, uma empresa de Jataí, mas esse serviço está sendo realizado em Mineiros, né? Ele é devido aqui em Mineiros, tá? Exceto nas hipóteses desses incisos 1 a 25, eu vou mostrar para vocês quais são essas exceções. Sempre, né, gente, no Brasil, nas legislações tem exceção. E que o imposto é devido no local. No local do quê? Aqui eu trouxe cada uma das exceções para vocês, tá? Mas isso aqui está na legislação. Eu trouxe apenas para questão de conhecimento mesmo. Em que fala do estabelecimento do tomador intermediário do serviço, quando na falta do estabelecimento, ou onde estiver domiciliado, nas hipóteses do parágrafo 1º dessa lei. Da instalação de andaimes, palcos, coberturas, tá? E estruturas, nos casos do serviço descrito no item 305. Esse item, pessoal, porque essa lista de serviços ele traz lá item 1, item 101, 02, 03, cada serviço tem um código, tá? Então, andaimes, palcos, coberturas, está nesse item 305. Da execução da obra, nos casos do serviço descrito no item 702 e 719, tá? Também da lista anexa, são as obras relacionadas à construção civil. Então, as obras relacionadas à construção civil, como está na exceção, o ISS é devido onde está sendo executada a obra, tá? Então eu passei uma empresa lá de Goiânia, a sede é em Goiânia, mas a nota foi emitida lá em Goiânia, mas a obra que ela está fazendo é aqui em Mineiros. O ISS é devido aqui em Mineiros, tá? É aqui que tem que ser pago o ISS. Quando é demolição, tá? Das edificações em geral, estradas, pontes, portos, congêneres, tá? Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, destinação final de lixo, rejeitos, do item 709, execução de limpeza, manutenção, conservação de vias e logradouros, que é o item 710, execução de decoragem, jardinagem, poda de árvores, né, o 711, do controle de tratamento de efluentes, né, por agente químico-biológico, 712, do reflorestamento, florestamento, semeadura, adubação, que é o 716, tá? Alterado aqui pela 157, que trouxe ainda plantio, silagem, corte, tá? Da execução do serviço de escoramento, contenção de encostas, limpeza e dragagem, tá? Nos itens 718, onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso do item 1101, dos bens do domicílio da pessoa vigiada, no caso de segurança, tá? 1102 ali, do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no item 1104, tá? Da execução do serviço de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso do serviço descrito no item 12, 12, 13, tá? Do município que está sendo executado o transporte, do item 1601, ou do item 1602, foi a redação dada pela lei que alterou a 116, tá? Do estabelecimento do tomador da mão de obra, onde estiver domiciliado o serviço descrito no item 1705, planejamento, organização e administração nos itens 1710, do porto, aeroporto, ferroporto, tá? Lá no item 20, do domicílio do tomador nos serviços 422, tá? 423 e 509, isso aqui é a novidade, tá? Esses itens 23, 24 e 25 foram novidades trazidas pela lei 156 de 2016, tá? Do domicílio do tomador do serviço, nos casos dos serviços de administradores de cartão de crédito ou débito e demais descrito no item 1501. Do domicílio do tomador do serviço nos itens 1004 e 1509, tá? Que é leasing. Eu vou falar principalmente aqui essa questão do domicílio do tomador do cartão, só para vocês entenderem a sistemática. Isso aqui está até hoje, apesar da lei ser de 2016 e ia começar a vigorar em 2018, até hoje não está vigorando esse item aqui por causa de um ato declaratório
de inconstitucionalidade impetrado pelas empresas de administradores de cartão e plano de saúde também, porque o item 423 aqui, pessoal, é de plano de saúde. Foi aceito esse pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e está suspenso essa questão enquanto não houver voto no plenário, né, a respeito dessa liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não vai poder ter, não está tendo essa cobrança do ISS pelo tomador de serviço de cartão. O que é isso? Pessoal, hoje as empresas de cartão de crédito, a maioria delas está situada lá na cidade de Barueri, em São Paulo, ou interior de São Paulo, tá? Então, antes dessa lei, o que era feito, né? Essas administradoras de cartão funcionam assim. Eu passo meu cartão de crédito, né? Ela repassa para a empresa que eu comprei, né, o valor, porém ela cobra um percentual para ela. Esse percentual é o percentual relativo a parte que toca a administradora de cartão. E isso é base de cálculo para efeitos do ISS, tá? Agora imagina o tamanho do Brasil, imagina o tanto de transação que nós temos no mês em cartão de crédito, em cartão de débito, o quanto essas administradoras de cartão não faturam, né? E esse ISS era recolhido em um único município, certo? A mesma sistemática que eu falei para vocês do DIFAL ontem, em relação ao ICMS, por exemplo, comentou a questão do comércio eletrônico, e aí eles quiseram repartir o bolo de arrecadação do ICMS para o DIFAL. A mesma coisa aqui no ISS, tá? Então o que essa lei falou? Não, o ISS ele vai ser devido no local do tomador do serviço. Então, toda operação com cartão de crédito e débito ocorrida no município de Mineiros em um mês, por exemplo, a operadora de cartão ela vai ter que pagar o ISS para cá, aqui para o município de Mineiros, tá? Não mais no município de origem dela. É essa alteração. E por que teve esse ato declaratório de constitucionalidade pedido por essas empresas? Por quê? São mais de 5 mil municípios. A parte fiscal dessa empresa tem que verificar todos esses códigos tributários, saber qual que é a alíquota que cada município cobra em relação ao serviço, né? Como que é a obrigação acessória de cada um desses municípios, a transmissão de declaração, como que é feita a emissão da guia. Tem município no Brasil, gente, que até hoje não tem nota eletrônica, é tudo bloquinho. Imagina esses operadores terem que fazer bloco e tudo mais. Entendo a situação delas também. Então esse foi o pedido, né? Criou-se depois, o governo sabedor disso, criou-se um programa para que os municípios entrem lá, façam o cadastro dos seus códigos tributários, coloquem conta bancária, para que essas empresas passem a depositar o valor correspondente ao ISS do mês, né? E não a geração de uma guia, ou vai gerar guia por esse sistema, mas por esse motivo está suspenso. E outra coisa que que o município de Barueri principalmente está reclamando, e parece-me que vai ganhar nessa situação, eles vão fazer a mesma coisa do DIFAL. Em um ano, 60% continua com Barueri, 40% vai para os outros municípios. No outro ano, 40-60%, no outro 80-20%, até chegar 100% para o destino, para que não caia tanto assim bruscamente a arrecadação daquele outro município e ele possa ir trabalhar, né, sem uma perda grande de arrecadação e se acostumando com essa sistemática, tá? Então é essa situação dessas mudanças que teve do ISS. Em relação ao plano de saúde, por exemplo, eles falam que o ISS também tem que ser devido naquele município onde ocorreu o atendimento hospitalar, o atendimento relativo ao plano de saúde, tá? Também a mudança trazida, mas está suspensa por causa da liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: o ISS é devido, vamos falar assim, onde a empresa está instalada, né? Onde exerce a sua atividade, mas
excetuando esses serviços que eu falei para vocês aqui dos incisos 1 a 25, que independe de onde a empresa é, o ISS vai ser devido onde o serviço foi realmente prestado, tá? Igual eu falei por causa aqui de construção civil, né? Uma obra que está sendo feita, por exemplo, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e a empresa aqui é de Mineiros, o ISS não vai ser devido aqui em Mineiros, e sim lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, tá? Uma empresa lá do Paraná que faz transporte aqui para o município de Mineiros, dentro do território do município de Mineiros, o ISS desse transporte vai ser devido aqui em Mineiros, e não lá no Paraná, tá? Então tem essa observação a ser verificada. Isso aqui traz uma bagunça muito grande, tá? Opinião minha, pessoal, o ISS tem que ser simplesmente assim. Ele é devido onde prestou o serviço. Pronto, e acabou. Onde prestou o serviço? Ah, prestou ali. É lá que deve o ISS. Né? Eu acho que tem que fazer, minha opinião, é simplificar a legislação, né? Acabar com esses nuances que existem, com essas brechas que existem, para que se evite essas discussões desnecessárias, tá? O artigo 4º dessa lei, 116, fala que considera estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Então ele está falando o seguinte, ó, não significa que a sede, o prédio físico, não é isso que define, mas o que define é o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar o serviço, tá? Igual eu falei, o escritório de contabilidade está aqui em Mineiros, é aqui que ele desenvolve a atividade dele de prestar o serviço. Por mais que ele faça um serviço para a empresa de Jataí, o ISS é devido aqui em Mineiros, tá? Porque é aqui que ele está desenvolvendo aquela atividade em relação ao serviço, tá? Então a primeira regra que nós temos em relação ao ISS é que o serviço considera-se prestado imposto devido no local do estabelecimento prestador. Na segunda, que na falta desse estabelecimento, o domicílio do prestador é que leva-se em consideração, tá? A terceira regra é que, por exceção do artigo 3º, como eu disse lá, no local da prestação indicada em cada um dos relativos casos, né, que são aquelas exceções que tem lá. E a quarta regra, né, é que também nos casos previstos no artigo 3º, conforme indicado, poderá ser exigido o pagamento do ISS no local da prestação de serviço pelo tomador por responsabilidade, necessitando para isso que a lei municipal preveja tal hipótese, tá? O que é isso? É a questão da substituição tributária ou da retenção do ISS. Eu posso pegar e exigir que terceiro, tomador do serviço, seja o responsável por pagar aquele imposto, tá? É chamada substituição tributária no ISS, tá? Em relação, eu vou explicar daqui a pouco para vocês em detalhes isso aí. Em relação ao nosso Código Tributário do município de Mineiros, nós temos algumas alíquotas no artigo 62 que fala o seguinte, ó. Nas atividades 1209 do item 12 e as descritas no item 15, serviço de banco, operadores de cartão aqui em Mineiros, a alíquota é 5%, tá? Então essa alíquota é 5%. As atividades constantes do item 8, que são serviços de educação, todos, tá? 402, 403 e 417, que são serviços de saúde, a nossa alíquota é 2%, é a menor alíquota, tá? E as demais atividades que não sejam essas que eu citei, é 3%. E aqueles profissionais autônomos, né, médicos, advogados, dentistas, psicólogos, nutricionistas, engenheiros, arquitetos, né, profissionais liberais, pessoas físicas, né, eles recolhem o ISS de forma fixa, tá? Nós temos um valor fixo para os profissionais que são considerados de nível técnico, como por exemplo um técnico em enfermagem, é cobrado 20 UVFMs para ele. O que é o VFM, Demis? É a Unidade Fiscal de Valor Municipal, Unidade de Valor Fiscal Municipal. Hoje em Mineiros, a nossa VFM está R$ 3,37. Então são 20 UVFM, você pega 20 vezes 3,37, daria R$ 61,40, se não me engano de cabeça aqui, o valor a ser pago. E para aqueles profissionais que são considerados profissionais com um curso superior, são 30 UVFM. Então 30 vezes 3,37 daria 101,40. Então mensalmente ele pagaria 101,40 por mês de imposto, tá?
Isso apenas para os considerados profissionais autônomos, pessoas físicas, tá? Tem essa diferenciação de cobrança do ISS. A responsabilidade tributária, né? Então, como eu disse, a legislação ela pode estabelecer uma terceira pessoa envolvida no fato gerador a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo em substituição ao legítimo contribuinte, né? São chamados responsáveis tributários, tá? Mas para que isso ocorra tem que ter uma legislação vigente que exija do contribuinte essa retenção e essa obrigação, tá? O artigo 6º daquela lei complementar 116 fala que os municípios do Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da devida obrigação, inclusive a multas e acréscimos legais. Aqui ele está falando o seguinte: eu posso pegar simplesmente e falar, ó, você é o responsável tributário, totalmente o tomador de serviço, esqueço o prestador, ou seja, é o tomador que é o responsável e pronto, ou eu posso somente colocar ele um caráter supletivo, tipo, você é obrigado pela retenção, mas se você não fizer o pagamento, eu posso cobrar também do prestador, tá? Então tem essa diferença. E os responsáveis que se referem a esse artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, se houverem, né, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, tá? Então tem essa questão da obrigação do recolhimento do tributo. O artigo 46 do nosso Código Tributário diz que, sem prejuízo do disposto na legislação tributária municipal, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISS, na condição de contribuinte substituto, quando vinculados ao fato gerador, na condição de tomador, contratante, pagador, intermediador ou destinatário dos serviços, efetivamente prestados ou tomados neste município nas seguintes hipóteses. Aí nós temos essas hipóteses aqui, pessoal, ó. Serviços provenientes do exterior do país, né, que seja prestado em mineiros, o tomador é obrigado a reter. A pessoa física ou jurídica, ainda que imunizenta, tomadora de serviço, né, de pessoas não cadastradas no município de Mineiros, também é obrigada. Os bancos, inclusive bancos, caixas econômicas, empresas de factoring, essas empresas são obrigadas a fazer retenção, tá? Então alguém presta serviço para banco, o banco é que paga o ISS. Seguradoras, inclusive corretoras, condomínios, inclusive residenciais, empresas de aviação, hotéis, motéis, pensões, pousadas, bares, lanchonetes, restaurantes e postos de combustíveis, hospitais, laboratórios, clínicas médicas, odontológicas, inclusive veterinárias, tá? Concessionárias ou revendas de veículos e máquinas agrícolas, construtoras, tá? Também cartórios de notas, tabelionato, estabelecimentos industriais, armazéns gerais e produtores de hortifruti granjeiros, pessoa física ou jurídica, instituições de ensino públicas ou privadas, inclusive creches ou berçários. A FIMS, por exemplo, aqui ela é obrigada a fazer a retenção de todo o serviço que é prestado para ela, tá? Instituto de Previdência e Assistência Social, seja público, estadual ou federal, não importa. A administração pública direta e indireta, órgãos públicos, secretarias, agências, autarquias, fundações, todas as empresas públicas, esse pessoal tudo é obrigado a fazer retenção. Associações comerciais de classe, tá? Inclusive conselhos de entidades profissionais. As federações de indústria, aí, ó, SESI, SENAI, SENASC, SESI, SENAT, SENAR, SEBRAE, todas essas empresas são obrigadas a fazer a retenção do ISS. Por que isso, Denis? Pessoal, é bem mais fácil você pegar e você fiscalizar uma empresa do que você fiscalizar muitas empresas, tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma indústria, a Odebrecht. A Odebrecht, ela é tomadora de serviço, né? Então, quantos prestadores de serviço não fazem serviço para a Odebrecht? Então, é muito mais fácil você fiscalizar uma única empresa, concentrando todos esses serviços tomados nela, do que você ficar cobrando aí vários prestadores, né? E por se tratar de uma grande empresa, né, é mais fácil você exigir aí a cobrança do ISS e a segurança do retorno, né? Porque o prestador muitas vezes ele pode emitir a nota fiscal e não pagar o imposto, né? O ISS, por exemplo. Se ele presta serviço para o Odebrecht e já faz a retenção, não vai ter como ele ficar sem pagar o imposto, porque o Odebrecht vai pagar, entendeu? Então é uma garantia para o município do recolhimento do ISS, tá? Nós fizemos algumas alterações promovidas pelo Decreto 397 de 2018, que trata também da substituição tributária, tá? Nós acrescentamos planos de saúde. Então as empresas de plano de saúde têm que fazer retenção.
Imobiliárias, inclusive aquelas atividades de compra e venda de imóveis próprios. Os supermercados nós também colocamos, tá? Qualquer pessoa jurídica. Então qualquer empresa em Mineiros, pode ser um comércio de roupa, qualquer um, se ele tomar um serviço daqueles incisos de 1 a 25 lá, porque lógico o ISS é devido aqui, ele é responsável por reter o ISS, tá? Então eu tenho uma loja de roupa e eu vou construir uma nova sede para mim, e eu contratei uma empresa de Jataí para construir isso para mim. Eu sou responsável por reter o ISS dessa empresa para poder fazer o pagamento aqui. Mas por que disso, Demis? Porque esse pessoal que é de fora, é muito fácil eles virem prestar o serviço e não pagar o imposto, né? Então, já que eles vão ter que receber por esse serviço que está sendo prestado, o tomador faz a retenção e faz o recolhimento, tá? Nós acrescentamos também os produtores rurais, pessoas físicas, né? Também tomadoras desses tipos de serviço. Porque muitos desses produtores, por exemplo, fazem os silos, né? E coisas nesse sentido. Na fazenda não se recolhia o ISS relativo a isso. Muitas vezes, quando a fiscalização conseguia localizar esse tipo de situação, já tinha prescrito o direito de cobrança e coisa nesse sentido. Então, os produtores rurais também são obrigados a fazer a retenção do ISS. Tem penalidade, pessoal, para quem não faz a retenção no nosso Código Tributário. É 60% do imposto devido, tá? Para quem não faz a retenção. Então, se a gente encontra uma empresa que é de fora, tá naqueles itens de exceção, prestou serviço em Mineiros aqui, para uma empresa, por exemplo, de plano de saúde, e essa empresa de plano de saúde deixou de fazer essa retenção, a gente apura o valor do imposto. Vamos colocar que foi 300 mil reais. Então 60% de 300 mil, né, ou seja, 180 mil reais, vai ser de multa para a empresa do plano de saúde por ter deixado de fazer essa retenção, tá? E quando a empresa faz a retenção e esquece de pagar, ou não paga o ISS, a multa de 70% do imposto devido. Ah, por que isso, Demis? Porque, primeiro, ele fez a retenção. Ele descontou do cara na hora de fazer o pagamento pelo serviço. Então, esse dinheiro que ele reteve não é dele. É dinheiro de terceiro. Ele deve repassar ao cofre público, ao erário público. Tá? Isso se chama apropriação indébita. Ele está, inclusive, se apropriando de um dinheiro que não é dele. Isso é crime contra a ordem tributária. Então, por isso tem essa penalidade. Tá? O parágrafo 4º fala que a retenção na fonte do ISS das empresas do Simples tem que obedecer o disposto no artigo 3º da Lei 116 de 2003, né? E a alíquota que vai aplicar vai ser as alíquotas dos anexos 3, 4 e 5, né? Conforme a faixa de receita bruta. Lembra lá que a gente fazia aquele cálculo do RBT 12 para depois achar a alíquota efetiva do ISS? É aquela alíquota que tem que ser destacada na nota fiscal, tá? O inciso 2 fala que na hipótese do serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da microempresa, a alíquota será menor, ou seja, 2%, né? A gente sabe que sempre que uma empresa está iniciando ali, a alíquota dele é de 2% para fins do ISS, tá? O 5 fala que na hipótese de a empresa ou microempresa não informar a alíquota de que trata o inciso lá, ou seja, a alíquota do Simples, do ISS do Simples, o tomador é obrigado a reter 5%, vai ser cobrada a maior alíquota. A alíquota do ISS, pessoal, ela varia de 2 a 5. A mínima é 2 e no máximo é 5. Então, se uma empresa do Simples deixa de informar a alíquota na nota, é cobrado 5%, tá? A alíquota máxima. Por mais que não seja essa a alíquota dele, mas é uma penalidade que tem que ser cobrado, tá? O inciso 6 fala ainda que não será eximida a responsabilidade do prestador, ou seja, não será desconsiderada a sua responsabilidade, quando identificado que a alíquota informada do documento for inferior à devida, hipótese que o recolhimento dessa diferença seja realizado em guia própria do município. Nós encontramos aqui esses dias atrás, há 2 semanas, 4 empresas de fora, não aqui dentro do município, mas de fora, que prestaram serviços aqui para mineiros, e a alíquota estava totalmente errada. A alíquota dele, por exemplo, tinha que ser 5% e estava 2% na nota, né? O que nós fizemos? Tivemos que fazer a cobrança da diferença, né? Deu mais de 130 mil reais aí de ISS para ser recolhido devido a essa questão. Então, chama atenção bastante em relação ao planejamento tributário e aos escritórios de contabilidade. Fez o cálculo da alíquota efetiva, passou a informação, verificou que o cálculo foi errado. Nossa, não era 3,5%, era 3,80%. Esse 0,30 de diferença, você tem que calcular sobre a receita e fazer o pagamento
em guia própria do município até o mês subsequente, tá? Dessa diferença. Então, não exime a responsabilidade do prestador nessas questões, tá? O que essa lei então veio trazer de diferença, né? Primeiro, o combate à guerra fiscal, né? Confirmando a alíquota mínima de 2 e trazendo penalidades no caso de descumprimento. Por quê? Assim como acontece no ICMS, mas o ICMS é permitido a questão da redução da base de cálculo, muitos municípios faziam o seguinte: ele reduzia a base do ISS. Vamos supor, a nota de serviço era R$1.000, e ele falava, não, vamos reduzir a base de cálculo de tal forma que se aplicar a alíquota fica 1%, né? E aí atrair essas empresas, vem para cá para o meu município se instalar aqui que eu te dou 1% de alíquota, né? Agora não, nenhum município pode cobrar alíquota menos que 2%, tá? E acabou com esse negócio de redução de base de cálculo. Atualizou a lista de serviços, ampliou, lembra que eu falei para vocês aquela questão lá dos incisos, inclusive acabando com esse negócio de interpretação. Os chamados centros de distribuição também, que tinha uma dúvida falando que seria ICMS ou não, tá? Então pacificou essa situação, que é o ISS. E inseriu, como eu falei, a alíquota mínima de 2%, né, em caráter permanente, não se muda mais. Vedou qualquer concessão de benefício tributário que reduza a carga tributária decorrente de aplicação de alíquota mínima, que eu falei para vocês, exceto construção civil e transporte de passageiros. Já tratei isso aqui com vocês em sala de aula. Gente, isso aqui foi aprovado no Senado Federal, mas é complicado. Justamente as empresas da área de construção civil e transporte são que estão tendo problema aí na Lava Jato, né? Mas excetuou esses dois tipos de empresas, de atividades dessa vedação, infelizmente, tá? E declara nula qualquer lei que não respeite as premissas dessa lei complementar, né? Em que o imposto era devido no local do estabelecimento do tomador, né? Então, deixou claro essa situação, tá? Em relação a essas mudanças, né, estabelece punições mais severas, inclusive de improbidade administrativa ao gestor, né, dizendo que qualquer sanção ou omissão no sentido de conceder, aplicar e manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que está no caput dessa lei, né, ele terá punição de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício concedido. Perdão, é multa aqui, tá? Ficou faltando um U aqui. Então, punição de 3 vezes o valor do benefício concedido. Então, se o prefeito mantém a isenção fiscal, por exemplo, e a isenção fiscal que ele permitiu foi 100 mil, ele vai ter que pagar 300 mil reais aos cofres públicos, tá? Como penalidade ao seu ato, além de perder a função de gestor e ter suspenso os seus direitos políticos de 5 a 8 anos, ou seja, não pode se eleger mais de 5 a 8 anos, tá? Então, a importância de se observar bem claramente as alterações trazidas na lei complementar que rege o ISS. Aqui em Mineiros, por exemplo, nós tínhamos aqui isenção de ISS para advogado que fazia serviço dativo, aqueles serviços gratuitos, né? Por causa dessa legislação, infelizmente acabou, né? Não tem mais esse benefício fiscal, tá? Então é cobrado o ISS de forma fixa, mas é cobrado o ISS deles, tá? Então, pessoal, o que eu tinha falado do ISS é isso, tá? Tratar bem para vocês a questão da alíquota mínima de 2 a 5, tá? Existe uma lei federal, sim, que rege o ISS, tá? E sempre tem que ser observado naqueles itens de exceção onde é devido o imposto, tá? E sabendo que pode existir a questão da substituição tributária para fins do ISS, tá bom? Mais uma vez eu peço que, por gentileza, vejam o vídeo, estudem, tá? Na próxima semana a gente vai marcar, então, uma reunião pelo Zoom para a gente tirar dúvidas do ICMS, mesmo do ISS. Eu vou colocar algumas atividades relativas ao ISS também na plataforma do SEI, tá? Eu vou colocar essa atividade no sábado para vocês me entregarem ela até a próxima quinta-feira, tá? Então até a próxima quinta-feira vocês me entreguem a atividade relativa ao ISS que eu vou passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos.